Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala. Estamos aqui para mais uma aula de geografia e vamos falar sobre os povos africanos, entender características culturais da sociedade brasileira que são heranças das influências culturais dos povos africanos. O que nós temos hoje no nosso dia a dia de hábitos, de modos de vida, de costumes que são referências ou que são herdados dos povos africanos. E tem muita coisa do que nós fazemos no nosso dia a dia, de alimentos, da culinária, de hábitos, de palavras que nós usamos, que são herdados dos povos africanos no território brasileiro. Então é muito interessante pensar nesse sentido. E aí, com isso, a gente vai ali para os objetivos, né? Pensar um pouquinho no que nós pretendemos desenvolver de raciocínio. Identificar as características da cultura africana que são presentes na atualidade. Então, entender esse contexto atual da cultura brasileira e saber que a riqueza cultural brasileira deve, em muito, para os povos que vieram ou que foram trazidos para o Brasil ao longo da história. E um desses povos são os povos africanos, que contribuíram de forma muito significativa para a construção cultural do Brasil. Valorizar as contribuições desses grupos étnicos, né, que vieram diferentes grupos étnicos de diferentes partes do continente africano. E mesmo sendo trazidos em condição de escravizados, eles trouxeram consigo seus hábitos, seus costumes, sua riqueza cultural. E isso acabou se espalhando e contribuindo para a riqueza cultural do Brasil. Então, por isso que é válido e importante a gente falar sobre o tema. E quais foram essas contribuições dos povos africanos para a cultura brasileira? Como esses povos foram trazidos, né? Que condições eles foram trazidos e o que eles trazem na bagagem, vamos dizer assim, cultural, que vem com eles, que eram seus hábitos, seus costumes, lá onde eles viviam no continente africano e que eles trouxeram e que contribuíram para a população brasileira. Então, é isso que nós vamos olhar hoje, é isso que nós vamos entender hoje. Quais foram essas contribuições, né? Que características nós temos que devemos aos povos africanos? Então, só para pensar um pouquinho, vieram mais de 4 milhões de pessoas, né? E a imagem aqui já mostra para nós aquela ideia da expressão cultural. Então, nós temos aqui representada a capoeira, que é um modo de vida, um hábito que muitos têm hoje, uma atividade que muitos desenvolvem no Brasil hoje e que é herança dos povos africanos. Então, são essas características do nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem para relacionar, mas que são riquezas culturais que nós herdamos dos povos africanos, certo? Aí, o que eles influenciaram? Muito na formação cultural. Então, não foi pouquinha coisa. A formação, tudo que nós temos em termos de cultura, tem uma grande influência dos povos africanos. E aí nós temos ali aspectos da nossa cultura que foram moldados, né? Que foram sendo construídos graças aos povos africanos. Muito dos nossos hábitos, dos nossos costumes, como a gente falou, tem referências na cultura dos povos africanos. Isso é bem importante, né? E aí nós vamos ter no falar, no idioma, as palavras, o vocabulário que nós falamos hoje está muito ligado com os idiomas dos povos africanos que vieram para o Brasil. Muitas palavras, muitos termos que são usados são herdados da língua desses povos, da língua que esses povos falavam, né? Ali cerca de 5.000 palavras na Bahia são de origem africana, principalmente da língua do povo banto, né, que era o quimbundo. Então, essas palavras do idioma do povo banto enriqueceu muito o nosso vocabulário. E nós usamos muitas dessas palavras ainda hoje, até hoje, no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, né? Os africanos contribuíram, além do idioma, nós podemos dizer ali, em muitos aspectos, em uma quantidade imensa de aspectos da nossa cultura. Por isso que a gente usa a ideia da construção, né, da formação cultural, porque a contribuição foi muito vasta, desde a dança, a música, religião, culinária e o idioma. Então, olha o conjunto de contribuições
para a cultura brasileira, para os nossos hábitos e costumes que são oriundos dos povos africanos. Essa influência, então, em muitos estados do Brasil, na grande maioria dos estados brasileiros, se não em todos, a gente tem. Claro que em alguns a gente vai ter uma presença muito mais forte, né, dos hábitos e costumes, principalmente as áreas que foram, que receberam primeiro esses povos, as regiões litorâneas, têm uma identidade muito grande com os povos africanos. Mas em todo o território brasileiro a gente vai encontrar características que fazem referências às heranças dos povos africanos, né? Bem importante a gente pensar em tudo isso, né? Desde ali, alguns estados do Nordeste, eu coloquei como exemplo, alguns do Sudeste, como Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira particularmente destacada, né, em função de toda essa migração e essas características ali dentro do próprio território brasileiro desses povos, certo? Então é importante pensar. E aí uma perguntinha ali para a gente refletir sobre esse início, essa parte mais geral das influências. Depois nós vamos ver em detalhes ali, pelo menos conhecer algumas das áreas e quais as influências nós temos dos povos africanos. Mas nesse primeiro momento, os africanos e seus descendentes influenciaram na formação cultural do Brasil. O que a professora quer que vocês façam aqui? Que vocês escrevam exemplos dessas influências culturais. Então, que exemplos nós podemos dar? Em que áreas que nós temos influências dos povos africanos? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a atividade, vamos corrigir, vamos pensar na resposta ali juntos, o que vocês escreveram e como a professora vai orientar ali a partir do que foi perguntado. Então, exemplos das influências culturais dos povos africanos e seus descendentes para a formação da cultura do Brasil. Então, que exemplos que nós podemos dar ali? Os africanos contribuíram para a cultura brasileira numa enormidade de aspectos, em diferentes áreas, desde a dança, a música, né, o idioma, a culinária, a religião. Então são várias as áreas que refletem a influência dos povos africanos para a formação da cultura brasileira. Lembrando que os nossos modos de vida estão diretamente ligados às heranças dos povos africanos e de outros povos que vieram ou que estavam no território brasileiro, como é o caso dos povos indígenas. E aí nós temos aqui como exemplos. Então agora vamos conhecer, claro que não dá para a gente falar de tudo porque a riqueza cultural é muito grande, mas eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar e para a gente ter como entendimento ali das contribuições. E o primeiro que eu trouxe foi da capoeira, que é uma mistura de dança e luta, né? O que é a capoeira? É essa mistura na nossa cultura de dança e luta e que é uma herança dos povos africanos, criada pelos povos africanos escravizados como uma estratégia de defesa. Tá? Os treinamentos de combate eram proibidos. Os povos africanos escravizados que conseguiam fugir e eram recapturados, ensinavam aos demais os movimentos. Então ela era um movimento de luta para que eles se defendessem, né? Eles aprendiam, uns ensinavam aos outros e ela tinha a finalidade de defesa, né? Embalados pelo som do berimbau, que é um instrumento característico, eles enganavam os capatazes que achavam que eles estavam apenas dançando. Então, lá na história, era uma luta, um treinamento para que eles pudessem se defender.
mas eles colocavam a música para que os capatazes achassem que eles estavam apenas ali dançando e não nem prestavam atenção que eles estavam realizando movimentos ali que eram de defesa, né, pessoal. Deixou de ser proibida no Brasil apenas em 1930. E em 1953, o mestre Bimba apresentou a arte ao presidente Getúlio Vargas. Então, aqui ela começa a ser, de fato, valorizada, né, enquanto uma expressão cultural, enquanto essa herança cultural, e pelo mestre Bimba, né, que é uma referência na questão da capoeira, né? Aí nós temos aqui a imagem, então, hoje extremamente difundida por todo o território brasileiro. As pessoas praticam a capoeira como uma atividade cultural, como uma atividade que tem referências com os povos africanos. Não mais necessariamente como uma luta para defesa, enfim, mas como uma atividade cultural. E aí nós temos ali o pessoal praticando, né? É muito interessante da gente ver, é muito interessante quem desenvolve essa atividade, certo? E ali, então, um pouquinho do mestre Bimba, né? Considerada uma atividade, a capoeira era considerada uma atividade marginal, né? Que estava à margem ali. Seria alçada ao autêntico esporte nacional, para muito dela ter deixado de ser uma atividade que não era reconhecida para um esporte, né? Graças ao mestre Bimba, criador da chamada capoeira regional. Tal como os sambistas alojaram o samba em escolas, ele também criou academias de capoeira. E aí ela se torna ali uma referência, um esporte, uma atividade cultural que tem como alicerce a própria cultura dos povos africanos. Então, muito interessante a gente pensar na importância do mestre Bimba e na maneira como ele trouxe essa atividade ali para o esporte, né, desenvolvendo as academias e que muitas pessoas hoje praticam no Brasil, tá? E aí, perguntamos para vocês ali sobre esta parte. A capoeira é uma das heranças culturais dos povos africanos. Quando a capoeira deixou de ser proibida no Brasil e quem a apresentou em 1953 ao então presidente Getúlio Vargas? Então, falamos a respeito, falamos das referências, agora é a vez de vocês. Escrevam a resposta e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então a pergunta ali sobre a capoeira, sobre quem a apresentou ao então presidente Getúlio Vargas, vamos à resposta ali juntos, né? Então, em 1930 ela deixou de ser proibida, né? E quem apresentou para o presidente Getúlio Vargas na época foi o mestre Bimba. A gente tinha falado dele como uma das referências da capoeira regional. E aí foi ele que fez essa apresentação, e foi ele que criou a ideia das academias de capoeira para que as pessoas pudessem praticar. Então tem toda uma contribuição histórica do mestre Bimba para a capoeira e para a valorização dessa expressão cultural dos povos africanos. Tá? Então interessante ali. E aí vamos falar um pouquinho das contribuições culturais na área da religião. Que religiões, o que nós temos de características das religiões africanas ou afrodescendentes que fazem parte da cultura brasileira. Na África, cada um seguia a religião de sua família ou grupo. Então, aqueles grupos étnicos que existiam no continente africano, cada grupo tem lá os seus hábitos religiosos, sua maneira de conduzir ali, de seguir a sua religião. Quando eles chegaram aqui, os povos africanos escravizados foram separados por seus parentes. Então,
eles não vieram e ficaram aqui em família, até porque não vieram por vontade própria, foram trazidos como pessoas escravizadas. E quando eles chegaram aqui, eles foram separados dos seus parentes, né? E das pessoas mais próximas deles. Não era levado em conta, você vai ficar com a sua família, porque não era esse o interesse. Então, eles se reuniam com pessoas de outras etnias para realizar culto secretamente. Mesmo tendo diferenças na forma de culto, eles acabaram ficando com pessoas diferentes e se reuniam para poder professar ali a sua religião, né, secretamente. Para que todos pudessem participar, essas reuniões eram uma mistura de cada religião, com rituais e cultura unidos e partilhados. Então, cada um tinha lá o seu hábito, o seu costume religioso, sua religião, mas como eles eram de grupos, foram separados dos seus grupos e ficaram com pessoas diferentes, então eles se reuniam e misturavam ali os ritos de cada religião para que eles pudessem, então, cultuar ali dentro das suas religiões. Então, muito interessante. Isso já é uma ideia de contribuição, né, cultural, de contribuição religiosa, de formação de uma nova característica ali, essa mistura dos diferentes ritos, das diferentes religiões, desses povos que vieram do continente africano, certo? E ali nós temos os exemplos, então, do candomblé e da umbanda, que são religiões com referências dos povos africanos e que é justamente essa ideia, né, do culto a partir de cada um que tinha lá a sua expressão religiosa, eles se juntavam, então os elementos que foram surgindo e que formam hoje os ritos dessas religiões estão ligados a essas características, dessa junção dos diferentes ritos dos diferentes grupos étnicos que foram trazidos para o Brasil. Então, muito rico, muito interessante essa questão e muito vivenciado hoje no território brasileiro. Faz parte da cultura brasileira, da nossa sociedade atual também, certo? As referências religiosas. Na culinária, o que nós temos? Eu trouxe ali o acarajé, que é uma referência, né? Que se a gente falar, todo mundo já pensa, já remete ao sabor, né? Dessa influência dos povos africanos, mas muitos pratos da culinária brasileira tem referências aos povos africanos, né? Nós vamos ter ali, por exemplo, o vatapá, o próprio acarajé, que a gente tem ali na imagem, o bobó, caldos cozidos, o angu, o cuscuz salgado, a moqueca, o quindim, a pamonha, olha quanta coisa deliciosa, né? Acredito que vocês já devem pelo menos alguns desses ou vários desses ter experimentado ou que fazem parte dos teus hábitos alimentares no dia a dia. E é isso que nós estamos falando. O que eu consumo, por exemplo, de alimento que tem referência com a cultura dos povos africanos? Então tá aqui. Tem muita gente que adora a pamonha, né? Consumo da pamonha, reúne a família para fazer, para produzir. E isso é uma referência lá da questão cultural dos povos africanos. Então é muito interessante. Entre outros, como a tapioca, que hoje também está muito difundida em todo o Brasil, bolo de milho, né? Dá até para sentir o cheirinho do bolo de milho. Então vejam quanta riqueza ali da culinária que está ligada aos povos africanos, às heranças culturais que nós temos desses povos. E aí vamos falar um pouquinho da parte histórica de algumas áreas, né, de algumas características dessa presença dos povos africanos no Brasil, todo o sofrimento histórico dessa população. E aí nós temos algumas características importantes para serem pensadas e que acabaram contribuindo para difundir e para manter muito da cultura africana, que um desses exemplos são os quilombos, né? Agrupamentos de resistência de povos africanos escravizados fugidos, ou áreas doadas para escravizados libertos durante os anos de escravidão no Brasil. Então, os quilombos eram esses agrupamentos de resistências ou essas áreas que foram doadas mais tarde, né? Realizavam atividades diversas, como, por exemplo, agricultura, extrativismo, criação de animais. Então, nos quilombos, nessas áreas, eles realizavam essas atividades, né? Exploravam ali algum mineral para atividade mercantil. Nesses locais, eles tratavam de reviver as suas tradições. Aqui é bem importante a gente pensar. Eles podiam reviver suas tradições. O melhor de tudo é que podiam voltar a ser livres,
cultuar os seus deuses, praticar suas danças e suas músicas. Então era um lugar que eles se sentiam libertos, que eles podiam expressar toda a sua cultura, né, sem ter nenhum desrespeito naquele espaço ali, pelo menos, né? E aí as comunidades quilombolas hoje são essas áreas onde existiram os quilombos e os descendentes permaneceram nessas áreas, né? São grupos da ancestralidade africana remanescentes dos antigos quilombos, né? Os habitantes vivem, infelizmente, nessas áreas hoje de forma muito precária em alguns casos. Não são atendidos ali nas suas necessidades, falta muita coisa, muitas vezes, para essas pessoas que vivem nessas áreas de comunidades quilombolas, que são essa referência, fazem parte de tudo isso que nós falamos como referência cultural e histórica. E aí aqui no Brasil, o mapa que mostra para nós as áreas onde a gente tem as terras quilombolas, né? Algumas áreas nós temos uma maior concentração, mas nós temos a presença de terras quilombolas em diferentes partes do território brasileiro. Nós temos ali, por exemplo, aqui no Maranhão, são 335 terras quilombolas tituladas, né? E nós temos as outras que estão em processo. Não, aqui no caso são as que estão em processo 335 e as que são tituladas 55. Então ainda as que já têm a posse dessas terras, já são donos dessas terras, vamos dizer assim, é uma quantidade bem menor do que o que representam essas áreas de comunidades quilombolas. Aí nós vamos ter aqui, por exemplo, no Paraná, 37 comunidades quilombolas que estão ali em processo para serem tituladas. Então, para a gente entender um pouquinho. E quando eu penso especificamente no estado do Paraná, então onde nós vamos ter terras quilombolas? Aqui na porção mais leste, né, na região de Adrianópolis, nós vamos ter várias áreas ali que são de comunidades quilombolas. E aqui na porção central do nosso estado e sul, algumas aqui, Foz do Iguaçu, Guaíra, que também são áreas ali de terras quilombolas no nosso estado. Certo? Então, algumas referências ali para a gente entender que também são áreas de antigos quilombos onde se conservava a tradição dos povos africanos. Duas perguntinhas agora para vocês responderem ali. Quais as atividades que usavam a mão de obra escravizada no Paraná? O que nós temos no nosso estado? Vocês conseguem pensar um pouquinho a respeito disso? Né? Pensando em termos de Brasil e pensando no Paraná, onde será que trabalhavam, né, essas pessoas? E por que os quilombos eram importantes para os povos africanos? Então, pensem um pouquinho aí, escrevam o que vocês imaginam que seja, a gente já volta para a resposta. Voltamos com a correção da atividade. Então, pensando em termos de Brasil e no Paraná não era diferente, a mão de obra dos povos escravizados era utilizada principalmente na agricultura, nas atividades de agricultura. E no caso do estado do Paraná, nós tínhamos ali a colheita, o transporte e a comercialização da erva mate. Nesta parte, especificamente no nosso estado, era utilizada a mão de obra dos povos escravizados. Né? E por que os quilombos eram importantes? Porque lá eles podiam voltar a ser livres, cultuar os seus deuses, praticar suas danças e suas músicas. Então, aqui eles puderam manter essa riqueza cultural que hoje serve como referência e como parte bem importante da cultura brasileira. Então, o que vimos na aula de hoje? Aprendemos sobre a importância e as contribuições culturais dos povos africanos para a formação
e para a cultura do Brasil. Espero ter contribuído com vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o tema. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.